Karen Leite, esse é meu canal, Descomplica por Karen Leite, e hoje um tema muito especial, que me é muito caro, porque foi o tema da minha dissertação no mestrado em Direito Ambiental e foi tema do meu livro, publicado junto com meu orientador, que é Direito à Desconexão do Trabalho. Fala sobre uma análise crítica da reforma trabalhista de 2019, fala sobre teletrabalho, novas tecnologias e dano existencial. E à época a gente nem imaginava que haveria uma pandemia em 2020 e que a realidade do teletrabalho ia atingir quase que 90% da população brasileira, né? Mas hoje é um tema muito importante e eu resolvi fazer esse vídeo para vender meu peixe, também porque eu acho que o direito à desconexão, ainda mais com a nossa realidade de pandemia e de teletrabalho, ela é cada vez mais um tema muito importante. E é um tema também de direitos humanos, né? É de direito laboral, mas também de direitos humanos. E aí eu quero falar sobre eles, eu não sei qual tamanho vai ficar esse vídeo, eu não sei se eu vou conseguir falar sobre meu livro inteiro num tempo que seja razoável, mas eu prometo que eu vou tentar, tá? E aí, o início do livro vai abordar sobre os meios virtuais de comunicação em nosso cotidiano. Como de 20 anos para cá mudou e como nós temos novos meios virtuais, novas formas de nos comunicar. Quando eu era criança, a gente se falava por telefone fixo, basicamente, quase ninguém tinha celular. Então, você trabalhava nos limites do horário do seu trabalho e no local do seu trabalho. Você saía de lá, você se desligava totalmente do seu trabalho. É uma realidade que a gente não vive mais hoje em dia. Hoje em dia você trabalha de onde quer que você esteja. Eu, por exemplo, nesse período de quarentena, eu trabalho em 2 lugares, eu estou trabalhando totalmente de casa nesses 2 lugares, mas estou trabalhando totalmente, integralmente em home office, né? E aí, fala como esses meios virtuais. E mesmo quando eu estava trabalhando antes da pandemia, muitas vezes eu fazia algumas atividades dos meus trabalhos através do home office, né? Como corrigir atividade, lançar notas, porque eu sou professora, enfim. Então ele fala dos meios virtuais de comunicação em nosso cotidiano, como isso afeta. Então, quando um aluno entra em contato comigo, ou quando alguém, de qualquer forma, entra em contato comigo solicitando alguma informação em relação ao trabalho, fora do meu expediente, fora do meu horário, do meu local de trabalho, como isso impacta na minha qualidade de vida e na minha saúde, e na minha integridade, no meu direito ao descanso, meu direito ao lazer e todos os meus direitos fundamentais. E o livro vai abordar basicamente disso, né? Não só em relação a mim, em relação a todas as pessoas, obviamente, tá? Então, a primeira pergunta que surge é: seriam as pessoas capazes de se desconectar? Eu confesso a vocês que eu sou um pouco hiperconectada. Eu tenho uma certa dificuldade de me desconectar, né? Eu tento, às vezes, exercer meu direito de conexão. Inclusive, toda vez que eu vou trabalhar em algum lugar, eu aproveito e dou de presente meu livrinho para os meus chefes. Não só para que eles leiam, porque eu acho um livro legal de ler, mas porque eu acho que é muito importante e eu exerço sim às vezes eu fico totalmente offline nos finais de semana ou à noite. Eu me dou esse direito de me desconectar, mas eu confesso para vocês que não é um exercício fácil, tá? E vocês, será que vocês conseguem se desconectar? Até que ponto para vocês é um prazer e até que ponto é um vício, né? E aí fica esse primeiro questionamento no vídeo. Em segundo ponto, existe a nomotecnologia, né? Que é uma fobia das pessoas de não terem acesso aos recursos informáticos. Então, se eu fico sem celular, eu fico em fobia. Se eu fico, o meu computador quebra, meu Deus, eu entro em desespero. Então, por que eu tenho essa fobia? É por uma questão pessoal, é por uma questão profissional, é por uma questão da faculdade. Então, de você se questionar por que você tá com essa fobia toda, esse medo todo de você ficar sem acesso a esses recursos eletrônicos, tá? E aí eu também queria falar como essa pandemia levou a quase toda a população a trabalhar sob a forma de teletrabalho, porque o teletrabalho é um dos grandes temas abordados nesse livro, tá? Porque é justamente no teletrabalho, que é o trabalho exercido à distância e com meios informáticos de controle desse trabalhador, que existem as grandes violações ao direito à desconexão, né? E essa pandemia tornou pra gente, pra maior parte de nós que não estávamos nessa realidade, tornou isso uma realidade.
e de que forma, nesse teletrabalho, eu consigo limitar minha jornada a uma coisa saudável e a uma coisa que realmente eu trabalhe dentro dos horários estipulados para eu trabalhar e que fora dos meus horários eu consiga me desconectar para que eu tenha uma vida equilibrada, para que eu consiga equilibrar lazer, descanso e trabalho nos termos que me são assegurados na Constituição Federal, tá? E aí vem a necessidade da lei controlar sobre a jornada dos trabalhadores, tá? Porque a CLT ela não prevê a possibilidade de pagamento de hora extra para os teletrabalhadores, tá? E então vem uma discrepância aí porque esse controle de jornada dos teletrabalhadores eles deveriam existir. Existem outras legislações, como legislações europeias já prevêem, por exemplo, que o meu empregador ele não possa entrar em contato comigo fora do meu horário, do horário do meu trabalho, para que isso não influencie meu convívio familiar, meu direito ao exercício de lazer, ao exercício do descanso, até porque, segundo a OMS, o que é saúde? A perfeita eu ter perfeitas condições físicas e mentais. E vocês sabem que a ansiedade ela é o problema do século, né? Inclusive hoje eu dei uma entrevista sobre ansiedade e grande parte da ansiedade, pessoas que não tinham transtorno de ansiedade passaram a ter justamente por causa da pandemia, não só pelo isolamento social, mas pelas condições de teletrabalho e delas se sentirem extremamente pressionadas, delas não saberem lidar com a pressão e com essa separação, delas não terem mais um espaço e um horário para trabalhar e terem que trabalhar o tempo todo, todas as horas, né? E aí o livro fala do direito à desconexão como um direito fundamental, que é um direito essencial à saúde mental e física do trabalhador, e que também é um direito correlacionado a outros direitos fundamentais do trabalhador, como direito ao lazer, ao repouso, ao descanso, ao convívio familiar, enfim. E aí eu preciso de mecanismos legais de fiscalização para que esse empregador ele não prejudique esse meu direito de me desconectar, né? E essa desconexão ela precisa ser total, fora do horário do expediente, tá? Então, meu empregador ele não pode estar me mandando WhatsApp, ele não pode estar me mandando e-mail, nem qualquer pessoa ligada ao meu trabalho pode estar tendo esse tipo de comunicação, porque isso prejudica o meu direito à desconexão, tá? E aí, a gente vive hoje de uma forma totalmente diferente da época que a CLT ela foi feita, e a reforma ela não previu isso também, né? E a legislação ainda não evoluiu para nos tutelar nesse sentido. Vários países já têm legislação que evoluíram no sentido de tutelar o trabalhador nesse sentido, mas a nossa legislação ainda não evoluiu, tá? E aí a gente precisa urgentemente de um regramento jurídico mínimo que tutele o trabalhador diante da introdução dessas novas tecnologias no ambiente de trabalho. E de todas as novas tecnologias, eu estou falando de câmeras, de quando o empregador ele pode ler meus e-mails, da invasão da privacidade, da questão da comunicação fora ou dentro do ambiente de trabalho, de tudo em que o empregador faça que possa prejudicar meu bem-estar físico e emocional, tá? Aí o próximo ponto que o livro aborda é a dependência dos smartphones e a ansiedade, tá? E aí eu falo sobre isso, já falei um pouco sobre isso, né? Como a ansiedade aumentou e como as pessoas estão cada vez mais dependentes do smartphone. Eu, por exemplo, posso falar da minha experiência. Eu sou dependente do smartphone primeiro por trabalho, porque eu fico pensando que hoje meu principal instrumento de trabalho é meu smartphone. Então, se eu não tiver meu smartphone, eu não vou conseguir falar e nem trabalhar. Então, minha maior preocupação é por causa disso. A minha segunda maior preocupação é por causa da minha filha, que quando ela tá com o pai dela, eu falo e tenho notícias dela através do smartphone. Então, para vocês verem por que a gente tem essa ansiedade, essa dependência do smartphone. Existem outros meios de eu estabelecer essa comunicação? Será que o smartphone seria o melhor meio? Será que a gente não deveria estabelecer outras ferramentas, né? Então, assim, aí também fala de até que ponto as pessoas não usam a internet para escapar dos problemas ou se sentirem obrigadas a sempre estarem disponíveis, inclusive para os empregadores, tá? E aí eu me sinto a estar disponível, inclusive durante o fim de semana, feriado, férias, sem me desconectar. E eu sempre costumo falar isso para os meus alunos, né? Eu falo, gente,
eu vou viajar. E quando eu viajar, não falem comigo. Eu lancei todas as notas. Quando eu viajar, não me perguntem nota, porque eu não vou saber. Eu não vou levar a pasta com a nota de vocês pra viagem. Eu sempre